Oi, gente, meu nome é Luísa e eu sou professora de redação do Montessori. Todo mundo sabe, pelo menos aparenta saber, que redação é uma parte muito importante do Enem. Porque você faz 45 questões de matemática, algumas questões de química, algumas questões de física, algumas questões de português, de arte, não sei o que lá, mas só uma redação. E ela sozinha vale 1.000 pontos. Das provas do Enem, é a que tem a pontuação mais consistente. Você pode tirar 0, você pode tirar 1.000. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a pontuação do Enem. Porque o Enem trouxe para a redação alguns critérios um pouquinho diferentes do que outras provas, outros vestibulares, outras provas de redação de outros lugares. Óbvio, ele ainda avalia se você escreve bem, se você escreve mal, mas ele traz para o jogo algumas coisas um pouquinho diferentes, algumas novidades que até já foram incorporadas por outros vestibulares agora, mas que a princípio foram novidades. E aí, o importante é saber que o Enem avalia 5 competências. Cada competência vale 200 pontos, no total 1.000 pontos para a nota inteira. E é uma escalinha que vai avançando de 40 a 40. Então, por exemplo, você foi perfeito naquela competência, você ganhou os 200 pontos. Você cometeu alguns errinhos. Os corretores têm uma orientaçãozinha que mais pra frente no vídeo eu vou dizer até onde vocês podem ver essas orientaçõezinhas sobre cada pontuação, mas sobre o que cada uma significa. Mas aí vai baixando. 200, 160, 120, 80, 40, 0. Sendo que cada prova é corrigida por 2 professores. Se houver uma diferença muito grande da pontuação total entre um e outro, ou da pontuação de uma das competências, eles vão chamar um terceiro corretor, aí eles vão ver as 3 notas totais, e aí, essas 2 notas são mais próximas, então eles vão fazer a média daquelas 2 notas, e isso vai dar o resultado final. Se não, se a nota for próxima, então eles vão fazer só a média daquelas 2 notas e sua nota foi aquela. Então, por exemplo, se você tirou 860 de um corretor, 820 de outro corretor, sua nota final vai ser 840. Então, claro, estabelecida essa parte, vamos para as competências. A primeira competência do Enem é demonstrar domínio da modalidade formal, de escrita formal da língua portuguesa. E aí, essa assim, o mais simples de entender, eu acho. Porque normalmente quando a gente aprende a escrever, quando a gente tem nossas redações corrigidas na escola, é o que mais cobra a gente. Você cometeu erro de português, ou tem um erro de concordância, tem um erro de não sei o quê. Na verdade, é tudo uma questão de adequação. Eles esperam uma escrita formal e aí você tem que saber essas regrinhas. Então não posso errar? Pode. Às vezes, se for só um errinho, ou se você errar uma coisa só uma vez e ficar certo nos outros, eles não vão nem te descontar ponto. O que desconta ponto é a quantidade de erros, de desvios da norma e a reincidência, ou seja, se os desvios se repetem. Então, qualquer coisa que esteja fora da escrita formal vai te tirar pontos nessa competência. A segunda competência é compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo em prosa. Basicamente, o que eles vão cobrar de você aí é que você traga para sua redação coisas para basear a sua ideia e para desenvolver sua argumentação. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento de história, então vou comparar uma situação atual com uma situação da história e vou construir minha argumentação em cima disso.
tem um conhecimento de sociologia. Então, eu vou pegar aquela ideia daquele sociólogo para mostrar como ela se relaciona com o tema e defender o que eu quero defender, a minha tese. Então, essas coisinhas é que são analisadas na segunda competência do Enem. Isso é uma coisa que, se você for pensar, dá para escrever uma boa redação sem você ter essas referências todas. Mas o Enem exige. Isso é uma competência e isso vai ser avaliado. A sua capacidade de relacionar outras áreas de conhecimento com o que você está defendendo, para poder defender uma ideia. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, o que está sendo avaliado é realmente a sua capacidade de argumentação. Se você é coerente, principalmente. Então, se você diz esse negócio em cima e você se desdisse embaixo, isso vai te prejudicar. Se você só jogou várias informações, mas você não articulou isso em forma de argumentação, isso vai te prejudicar. Se você só ficou girando em torno da mesma ideia e não construiu uma argumentação, às vezes a gente tem essa tendência de ficar em círculos ou jogando várias ideias de senso comum e tudo mais. Tudo isso pode prejudicar o seu desempenho na competência 3. A competência número 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui é principalmente aquilo que a gente chama de coesão. Então, você tem que articular as suas ideias, porque na verdade você tem as ideias e aí a nossa língua vai te dar várias ferramentas para articular essas ideias. Então, isso é isso, portanto, aquilo, contudo, não sei o quê. Todos esses mecanismos vão te ajudar a construir a argumentação. E eles avaliam se você está usando ferramentas diversificadas e se você está realmente articulando. Então, tem que ter articulação entre os parágrafos e tem que ter articulação entre as frases também, para você conectar as ideias. Todas as ideias têm que estar conectadas e tem que ter uma diversidade legal de ferramentas. E, por fim, a competência número 5 é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, que respeita os direitos humanos. E aí, essa é outra coisa que é bem específica do Enem. Às vezes, se você for pensar, você só em outras provas, você só argumenta, defende alguma ideia, mas você não precisa apresentar uma solução para o problema. O Enem exige que você apresente uma solução ao problema. E muita gente perde aí. Então, o ideal é que isso esteja na conclusão, porque, no geral, pode acontecer ou não, mas eu acho mais seguro, porque, no geral, a pessoa vai procurar já a sua solução na conclusão, ela vai olhar, tem, não tem. E a sua solução tem que ser para o problema que você apresentou. Então, se o problema que eu apresentei é que existe uma crença na sociedade disso, daquilo. Então, a minha solução tem que ser como desfazer essa crença na sociedade. Não adianta eu apresentar uma outra solução que vai atender um problema que eu não apresentei. Não adianta também eu apresentar o problema e não apresentar uma solução no final. Então, você tem que estar atento quando você for fazer a redação, que cada problema que você for abordar tem que ter uma solução no final. E o outro ponto importante é que você seja muito específico. Você está dando instruções. Como vamos resolver esse problema? Vamos resolver esse problema alterando a lei tal, para que nas escolas os alunos passem a ter a ideia tal. E aí, desse modo, eles vão aprender mais sobre esse assunto e não vão ter mais preconceito. Se você só botar, a solução é que nas escolas os alunos aprendem sobre o assunto, você não está dizendo como isso vai acontecer. Você tem que explicar bem direitinho. E aí, é legal, é útil você conhecer como as leis funcionam no nosso país. Isso aí é uma competência de quem? É do governo federal? É do governo estadual? Isso está determinado em lei? Eu tô pensando numa mudança partindo da comunidade. Tudo isso tem que estar bem definido e bem explicadinho na competência 5. Então é isso. Eu acho que
a primeira limitação que a gente tem que tirar é eu não escrevo bem, então eu nunca vou conseguir tirar uma nota boa em redação. Todo mundo pode tirar uma nota boa em redação. Não tem muita, eu sou de exatas, eu sou péssimo em escrever, não sei e tudo mais. Mas é técnica. A redação do Enem é técnica. Se você fizer muito no final, você já consegue fazer extremamente rápido e extremamente bem, porque depois que você domina, a dificuldade maior é no começo, você dominar a estrutura. Depois que você domina a estrutura, é só sucesso. E como é que eu melhoro, como é que eu me preparo? Então, vamos lá. Algumas coisas são muito importantes. A primeira é conhecer bem a prova. E aí, agora eu já dei uma ideia para vocês aqui no vídeo de algumas das coisas que vocês precisam saber. Se vocês quiserem saber mais detalhes, se aprofundar mais ainda na prova, o INEP produz uma cartilha de redação, tem de vários anos. Até onde eu sei, não tem ainda de 2019, mas a de 2018 está lá. Então, além de ter todas as regras de redação e detalhadamente o que cada competência vai avaliar, tem várias redações nota 1000. Então, você pode ler e ver como pessoas que foram muito bem trabalharam aquele tema e como elas tiraram aquela nota. A segunda coisa que é importante é vocês terem bagagem sociocultural para trabalhar os temas. Então fica, meu Deus, eu preciso saber todos os filósofos, todos os sociólogos. Não. É só você pensar que o Enem ele sempre vai analisar algum aspecto da sociedade. Então você conhecer algumas pessoas que têm ideias-chave sobre a sociedade já vai poder te dar o suficiente para você fazer a prova. Claro que uma bagagem grande te dá muitas ferramentas, te dá mais ferramentas. Então, ler muito, prestar atenção nas aulas de sociologia, de filosofia, de história principalmente, ver filme, tudo isso vai te dar mais bagagem, te dar mais possibilidades, porque às vezes você vai ter mais ferramentas na sua caixinha, basicamente é isso. Mas tudo dentro das nossas possibilidades, porque a gente sabe como ano de Enem, vestibular, é pesado, é difícil. Mas as duas dicas que eu dou são essas. Conhecer bem a prova e o que ela exige e aumentar a sua bagagem sociocultural. Então eu espero que vocês tirem uma nota excelente de redação esse ano. Espero ter ajudado um pouco na preparação de vocês. E é isso.